Jesus é maravilhoso. Aleluia. Abra a palavra do Senhor. Ai, Jesus. Em Lucas 18. O Senhor é bom, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, tu és grande. Aleluia, tu és poderoso. Poderoso, poderoso. Exaltamos o teu nome, Senhor. Tua palavra, Senhor, é viva. Ela penetra em nós, Senhor. Tu és poderoso, grande, 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 grande Deus. Aleluia. Aleluia. Usa os teus lábios para adorar ao Senhor, para engrandecê-lo. Diga palavras de adoração ao Senhor. Só Ele é digno. Só o Senhor é digno. Engrandeça Ele. Bendiga o nome dEle. Fale bem do Senhor. Fale bem do Senhor Jesus. Do autor da tua fé. Do autor e o consumador da tua fé. Fale bem dEle. Bendiga, bendiga Jesus. Engrandeça Ele. Engrandeça Ele. Não feche os teus lábios e nem seu coração. Engrandeça. Engrandeça ao Senhor. Jubile, jubile em adoração. Muita alegria ao Senhor. Muita alegria ao Senhor. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a tua igreja. Será que Ele encontrará fé em nós? Será que Ele encontrará fé em mim, fé em você? Será? O Senhor está voltando a buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida no sangue dEle, no sangue de Jesus. Ah, Jesus, Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso, poderoso, aleluia, Tu és poderoso, Jesus. Poderoso, poderoso, Tu és poderoso, aleluia, grande, grande Deus, aleluia, Te exaltamos, Senhor, Te engrandecemos, Jesus, na beleza da Tua santidade, aleluia, aleluia, queremos Te ver, Senhor, queremos Te ver, Jesus, queremos contemplar a Tua beleza, diga eu quero Te ver, Jesus, eu quero Te ver, então olhe para a pessoa que está ao seu lado, ela é a imagem e semelhança do Senhor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, ela é a imagem e semelhança do Senhor. Queremos Te ver, Jesus. Queremos Te ver. Tu és poderoso, Tu és grande. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso. Poderoso, Tu és poderoso, poderoso, Tu és poderoso, poderoso. Tá voltando, Jesus. Jesus está voltando. Será que Ele encontrará fé em nós? Será que Ele encontrará fé em nós? Poderoso. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso, grande, grande, grande Deus, grande Deus. Não se canse de exaltá-lo. Não se canse de bendizer ao nome de Jesus. Não se canse. Tu és poderoso, Jesus. Tu és poderoso. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Dê o melhor aplauso ao Senhor. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Aleluia, aleluia. Toda a honra a Ti, Jesus, a Ti, única, exclusivamente a Ti. Tu és o Rei, Tu és o Senhor da casa. Tu és, Senhor, Tu és o Senhor do nosso coração, Rei do universo e do nosso coração. Tu és, Jesus. Sim, Tu és, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Quero agradecer essa oportunidade, Pastor Ricardo. Quero agradecer
oportunidade de estar aqui trazendo a palavra, compartilhando um pouquinho do que o Senhor revela ao nosso coração. Você que já abriu aí a palavra do Senhor, Lucas 18, do 1 ao 8. Aleluia, glória a Jesus. A parábola do juiz iníquo, amém? E contou-lhes também uma parábola, né? Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar. O que, Ana? Sobre o dever de orar? Igreja, o dever de orar? Sempre. E nunca orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, né, me perturba, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé em Deodoro? Achará fé onde eu moro, no Jardim Bangu? Achará fé em Marechal Hermes? Achará fé na terra? Pode se sentar, glorifica o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome. Essa palavra, você vê, a gente consegue perceber claramente, já no primeiro versículo, o Senhor impulsionando a gente para orar sempre e nunca desfalecer. Não é desfalecer de vez em quando, ele diz nunca desfalecer. Nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca parar. Ore sempre e nunca desfaleça. Ore sempre, sempre é sempre. Nunca é nunca desfalecer. E para explicar esse segredo de não desfalecer e de sempre orar, o Senhor Jesus conta uma história, uma parábola, né? Uma história que faz com que quem está ouvindo vai entender com maior facilidade. E o que ele fala? O que ele faz? Né? Ele vai contando a história desse juiz injusto. E também narra a história de uma mulher viúva. Então, aqui a gente consegue perceber claramente as características do juiz, que já é narrado aqui no texto, e também as características da mulher. As características do juiz, percebemos já de pronto que é uma pessoa de autoridade, sim, mas tem duas frases importantes, que é, ele não temia a Deus e não respeitava os homens. Então, ele não fazia isso de forma pessoal com aquela viúva, somente com aquela viúva, não. Ele não temia Deus e não respeitava homem algum. Nenhum homem era respeitado por esse juiz. Ele era iníquo, ímpio. Isso é uma característica muito forte, só para a gente segurar essa palavra. E a característica da mulher, que a gente já percebe também de pronto, que é uma mulher viúva, né? Acredito que com poucas posses, acredito, mas a gente tem vários adjetivos aqui, né? Persistente, obstinada, insistente, perseverante, corajosa, audaciosa, focada, de fé. A Bíblia não diz que ela temia Deus, só diz que o juiz não temia Deus. Mas todas as características que essa mulher possui, já diz para mim e para você
que ela era uma pessoa que cria, que acreditava que aquela causa dela seria solucionada. Então, vendo aqui a característica, percebendo a característica do juiz e da mulher, eu digo para você hoje, mesmo que ninguém esteja fazendo, insista. Mesmo que ninguém espere nada de você, persista, busque, ore, clame, bata, entregue, rasgue o teu coração. Mesmo que ninguém faça, faça você. Mesmo que ninguém faça. O texto não diz, mas vou pensando aqui, aí vocês me ajudem. Quando eu estava com uma causa na justiça, eu entrei na defensoria pública, não tinha condição de pagar um advogado, entrei na defensoria pública. Então, eu nunca falei com o juiz. Com a advogada, eu falei uma vez, mas a maior parte do tempo eu falava com estagiários. Então, não sei como é que era naquele tempo, né? Mas eu não sei se antes dela tomar essa iniciativa, se ela falou com estagiários, se ela conversou com um advogado, se ela conversou com algum conhecido. Deixa que eu vejo, né? Às vezes tem assim, eu tenho aquele conhecido, olha lá para mim aquela causa. Dá para tu dar uma olhadinha para mim? Eu não sei. Sei que ela tomou um posicionamento diferente. Não estava resolvendo nada, então eu preciso fazer alguma coisa. E ali a gente viu, né, que aquela mulher, acredito, né, que ele pegava de manhã e saía de tarde. Então, chegava na segunda-feira de manhã, lá estava ela. Corpo presente e voz. Então, ela não estava somente presente. Ela dizia, faze-me justiça contra o meu adversário. Então, o juiz chegou, segunda de manhã, ela diz, opa, estou aqui, lembra daquela causa, juiz? Lembra? Vai lá. Caramba, que chata. Quando ele sai, ela está lá de novo. Ela ia ter com ele todo dia, insistentemente. Insistentemente. Segunda, terça, de manhã, de tarde. Quarta, quinta, de manhã, de tarde. Sexta, de manhã, de tarde. Continuamente. Presente e declarando. Minha causa lá, hein? Ó, minha causa lá, juiz. Vai lá, faz-me justiça contra o meu adversário. E o juiz já não estava aguentando mais. Porque ele sabia que ele não temia a Deus e não respeitava ninguém. Então, não é ninguém que vai me mandar. Não vou. Não era só com a viúva, entende? Ele não respeitava nenhum homem, ninguém. E ainda por cima também não temia a Deus. O que eu queria falar com vocês a respeito desse texto? Vou falar, assim, por experiência pessoal aqui, o que o Senhor falou no meu coração. O Espírito Santo irá modelar a sua oração. Entende isso? O Espírito Santo, ele vai, quando você começa a insistir diante de Deus em oração, o Espírito Santo vai colocar a sua oração da maneira que ele quer ouvir. Entende isso? Ele vai modelar a sua oração. Ele vai dizer, peraí, não sei se aconteceu com vocês, mas possivelmente sim. Você está orando, você tem aquela oração sua, daqui a pouco você começa a falar umas palavras que você não estava habitualmente falava antes. Daqui a pouco você começa a orar por uma pessoa, e quando você vê, você está insistindo em oração por aquela pessoa. Quero te informar que é o Espírito Santo modelando a sua oração. É o Espírito Santo conduzindo você ao que deve ser dito, ao que precisa ser dito. Então, quero dizer aqui que a pessoa que me inspirou, né, me ensinou a temer ao Senhor e tal, foi minha madrinha. Minha madrinha é muito religiosa, assim, conservadora, bem tradicional mesmo. E eu via sempre, chamo de Madinha, eu via sempre a Madinha, ia sair, ela lia o Salmo 121, orava. Às vezes eu chegava na casa dela de pronto, ela estava lá de joelho orando. E a oração dela tinha um estilo, um perfil. Ela começava engrandecendo ao Senhor, depois ela agradecia pelo sol, pela chuva, por tudo, agradecia. Depois pedia perdão e começava a pedir, visita lá fulano, visita lá ciclano. Então ela tinha um modelo de oração. E eu fui criada assim. Então,
às vezes eu quero atropelar a oração, mas não consigo. Às vezes eu quero já ir pedindo, mas não consigo, porque eu fui ensinada, talvez indiretamente, que eu via, né? A Madinha nem falava, faz assim, não. Mas eu via, então eu comecei a imitar, assim, né, aquilo. Eu achei, pô, tá dando certo, vamos fazer. Então, eu comecei a fazer isso, né? Então, eu imitava, tal. Só que o Espírito Santo, ele não está preocupado com isso. O que ele faz? Ele entra ali. Tu tá adorando, tu tá pedindo, tu tá agradecendo, ele entra. Comigo aconteceu o seguinte, eu tenho orado já, acho que um mês, assim, pela minha família, assim, especificamente, né? E eu eu gosto muito do livro de Daniel, e eu tenho falado muito, e eu sinto que não foi de mim, foi o Espírito Santo, falado assim, Senhor, derrama sobre a minha casa um espírito de excelência e de sabedoria. E eu falei, cara, isso não é, eu não olhava assim, eu não falava assim. Com certeza é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai modelar a sua oração, mas você precisa insistir em oração. Você precisa persistir em oração. Persista até que o Espírito Santo intervém e ele começa a modelar. Como que ele modelou essa viúva? Ele deu a ela uma estratégia. Olha só, você vai lá, tu vai cercar aquele juiz de todos os lados. Ele vai chegar, tu vai estar lá e vai falar. Quando ele sair, almoçar, lanchar, não sei, tu vai estar lá, ó juiz, lembra aí? Opa, tem uma causa. O Espírito Santo vai conduzindo, assim como ele conduziu essa viúva. Mas é necessário insistir, persistir. Fabiana, mas já estou mó tempão orando. Persista, insista um pouco mais. Um pouco mais. A viúva venceu, a causa foi ganha por insistência. Mas não foi, ela não só mandou recado, não. Vai lá, olha aquela causa. Não, ela estava lá, presente e verbalizando, declarando o que ela queria. Vai lá na minha causa, faz-me justiça contra o meu adversário. Então, primeiro passo para mim e para você: deixa o Espírito Santo modelar a sua oração. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua oração. Deixa o Espírito Santo te dar estratégias. Ele só vai te dar as estratégias quando você deixar ele conduzir. Quando você deixar ele dirigir. Mas como que ele vai deixar se a gente não ora? Tem que orar. Insista. Ore sem cessar. Não pare. Ore sempre. Aqui não fala para orar de vez em quando, é sempre. E eu sei que vocês, como eu, tem momentos que a gente não ora. Ah, não, hoje não. Ah, Senhor, hoje tô. Aí a gente dá aquela justificativa tão linda. Hoje eu estou cansada, Senhor, estou com enjoo. Hoje eu estava enjoada, acho que ia ficar na ansiedade. Tomei um copo de boldo ali, que a Fê mandou para mim pela dona Mira, pastor. Tomei um copão ali de boldo, vou ficar boa. Então, mas hoje, né, para que eu vou? Não, hoje não. Hoje eu estou enjoada aqui, né, Deus? Insista, persista em oração. Vale a pena? Vale a pena. O Espírito Santo vai modelar a sua oração. Espera um pouco. Quando você estiver orando, ora, papapá, dá uma parada. Opa, o que tu quer? O Espírito Santo vai falando. Ainda que a gente faça metodicamente, que às vezes eu acho que eu estou orando metodicamente, né? Ai, Senhor, a minha oração, visita lá, visita cá, papapá. Mas o Espírito Santo está cuidando, Ele está velando por nós. Deixa Ele modelar a sua oração, assim como Ele modelou e deu as estratégias corretas para aquela viúva, deu o direcionamento para ela. Amém? Deixa Jesus modelar a sua oração, amém? Quantos aqui querem que Jesus modele, Jesus direcione a sua oração? Amém? Porque às vezes, eu já falei aqui também, às vezes eu me preparei todinha para ajoelhar e orar e só reclamar. Não, eu vou orar aqui porque tu sabes, Deus, como é que tá aquela peleja, Deus. Mas você tenta, só que quando você vê que o Senhor é maior, que a grandeza dele é maior, tu começa a chorar, você sente a presença. Quando você vê, eu comecei a orar por quê mesmo? Quando você vê, o Espírito Santo já te envolveu de uma maneira que você está adorando, engrandecendo, você nem está reclamando mais. É o Espírito Santo conduzindo a sua oração, impulsionando o seu querer ao querer dele. Amém, igreja? Aleluia. Vamos lá. Segundo ponto,
Quando o Espírito Santo te dá essa estratégia, quando o Espírito Santo modela a sua oração, como ele fez com essa viúva, as palavras dadas pelo Espírito Santo a ti, a mim, a você, em oração, se tornarão verdade na sua boca. Escute, testemunha viva aqui. Eu orei a primeira vez para que Deus derramasse um espírito de excelência e de sabedoria. Hoje eu não consigo me desagarrar dessa palavra sobre a minha família, porque se tornou verdade dentro de mim. Então, quando o Espírito Santo, você deixa o Espírito Santo modelar a sua oração, aquela palavra, aquela estratégia, aquele direcionamento vai se tornar verdade na sua boca. Toda oportunidade que você tiver, você vai usar aquela palavra profética. Você vai usar aquela palavra. Por quê? Foi o Espírito Santo que direcionou a sua oração. Às vezes a gente fala demais e ouve de menos. Ouça mais o que o Espírito Santo quer falar. Deixe ele modelar a sua oração. E depois que ele modelar, viva em verdade. As palavras que o Espírito Santo te der se tornarão verdade na sua boca. Como que eu trago isso para o texto? A viúva insistia porque cria. Ela insistia porque acreditava. Desculpa. Ela acreditava, ela não duvidou em momento algum. A Bíblia não fala quanto tempo ela gastou de oração, não fala. Mas traga para os seus dias hoje, insista em oração, deixe ele modelar a sua oração. Assim que ele modelar, você se apropria daquela verdade. E você não vai tirar mais aquela palavra dos seus lábios. Por onde você passar, você vai declarar aquela palavra. Por onde você passar. Às vezes você vê pessoas, pregadores, que, caramba, esse pregador só prega isso, só fala isso, né? Às vezes a gente pensa, nossa, ele só fala de cuidar de gente, só fala de cuidar de gente, só fala de... Mas por quê? Deus deu a estratégia e aquela estratégia virou verdade dentro da pessoa. Então ela não tem outro assunto para falar senão a verdade que o Espírito Santo liberou. E o Espírito Santo quer liberar para você, para mim, para você. Ele quer liberar, mas é necessário insistir, gastar tempo de oração, insistir um pouco mais em oração. Aleluia. A viúva cria, por isso insistia. A viúva acreditava, por isso ela não se preocupou. Foi até o fim, até a causa ser ganha. Eu botei o título aqui, eu sei que persista até que, não sei se é muito legal não. Persista até que alguma coisa aconteça. Persista até que o céu se mova. Até que pessoas venham dar testemunho. Persista em oração até que você vai ver alguma coisa acontecer. Você vai ver alguma coisa acontecer. Eu já comecei a ver umas coisinhas acontecer. Deus começou a dar uns direcionamentos aí. Eu falei, opa, Jesus, eita, tá trabalhando. Não, então, o que acontece? É porque o Jaque... É porque o que acontece? Deixa eu falar aqui. Eu falei com ele que eu ia falar, né? Autorizou aqui. Não é nada demais, não. O que acontece? O que acontece? O Jackson tá num novo setor agora, né? De vendas. Aí... Todo dia ele tem uma rotina, né? Uma rota lá, vai para cá, vai para lá, Bangu, não sei aonde, Itaguaí, Seropédica, bababá, vários lugares. Aí eu tô orando, falo, Senhor, dá um espírito de sabedoria, um espírito de excelência, dá sabedoria, Senhor, dá estratégia. E Deus está dando. Ele chegou lá em casa outro dia, ele começou a falar, eu fiquei quietinha lá lavando louça. Aí eu tava lá, eu falei, caraca, Jesus. Jesus está trabalhando mesmo, com força. São pequenos detalhes, mas isso fortifica a tua fé. Quando você vê os testemunhos, quando você vê a coisa acontecer, isso fortifica a tua fé. Você diz, vale a pena orar. Vou continuar, porque eu estou vendo os sinais. Eu estou vendo as coisas acontecerem. O Senhor te dá a honra de ver os sinais. Ele te dá a honra de perceber algumas coisas. Outra coisa também, ele ia ficar
Quando eu trabalhei, a gente chamava de carrapato, né? Mas ele não é de carrapato. Ele fica trabalhando durante 2 meses com o coordenador lá, aprendendo, bababá. Estão querendo antecipar esses 2 meses para já mudar a carteira, entendeu? Então, as coisas estão acontecendo. O Senhor faz porque Ele vê a intenção do coração. Mas a honra e a glória é toda dEle, que foi Ele que deu a direção. Foi Ele que falou, Fabiana, ora agora sim. Um espírito de excelência e um espírito de sabedoria. Ora sim, ora sim. E Ele nem falou que ia fazer nada não, ora sim. Mas sabe quando você ora e você sente que Jesus vai fazer? Eu vou orar porque tem um negócio. Ainda mais quando é uma palavra. Observa a sua oração. Observa a sua oração. Tu está orando, surgiram palavras novas. É o Espírito Santo que está te dando. Persista. Continua nessa estratégia. Se o Espírito Santo falou, fica firme. Firme. Vamos lá, eu já antecipei aqui. Então, o primeiro ponto é modelar, né? O Espírito Santo vai modelar a sua oração, vai conduzir a sua oração. Segundo, aquela estratégia, o modelo que Cristo Jesus deu para você vai se tornar verdade dentro de você. Você não consegue mais fazer outra coisa senão declarar aquela palavra em verdade. E terceiro, a palavra da verdade na minha e na sua boca darão testemunho. Então o Espírito Santo conduziu você em oração, mas essa palavra que Ele conduziu você, Ele vai dar testemunho. Vai ser testemunho na sua boca. Sabe o que é isso? Manifestação. Manifestação da glória de Deus. Mas teve um por trás. Teve uma oração lá atrás, teve uma insistência, teve uma persistência, teve uma coragem, teve uma ousadia. No versículo 5, isso é interessante, preste atenção. Por causa da sua insistência de oração, Jesus mudou o coração do juiz. Jesus mudou o coração do juiz. Está perturbando tanto que eu vou liberar. Vou liberar a causa. Perturbando tanto. E ele ainda fala que interessante que ele fala. Todavia, não, ele, no versículo 4, finalzinho, ele reconhece. Caramba, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. Então ele teve que se submeter. Então a sua insistência de oração vai fazer situações se submeterem a você. A sua insistência de oração, mas é preciso orar. É preciso orar. A sua insistência de oração, as situações se submeterão a você, porque você tem alguém maior que você dentro. Você tem o Espírito Santo conduzindo os seus passos, direcionando, alinhando você ao propósito, colocando você da maneira que precisa. O juiz teve que se submeter. De repente você está com uma causa antiga, de repente você ora por uma pessoa há tanto tempo, tantos anos, que nem você acredita mais. Persista, porque o Senhor vai mudar o quadro. O Senhor vai fazer a situação se submeter. O Senhor fará. Mas Ele olha primeiro para o seu coração. Ele olha primeiro para como está a intenção do seu coração. Ore, mas pare um pouco e ouça. Pare um pouco e ouça o que o Senhor tem a dizer. Ouça o que o Senhor tem a dizer. Todos os dias, quando eu vou orar à noite, eu começo a falar, né? E falo, Senhor, abençoa Isaac. Eu falo, Senhor, e a sua futura... Como é que eu falo? Cônjuge. Acho que é assim que eu falo. O seu futuro cônjuge, que eu oro por ele, pela Jennifer e outras crianças, meus sobrinhos. Senhor, abençoa os seus futuros cônjuges. Eu abençoo o filho dos filhos. E assim vou determinando, né? Mas aí vem Deus e lembra. Fala assim... Um espírito de excelência e de sabedoria. Senhor, eu ministro também um espírito de excelência e de sabedoria. Então o Espírito Santo vai fazer você lembrar. O Espírito Santo te fará lembrar. Mas persista.
Insista em oração. Ore sempre. Jesus, já no começo do capítulo 18, ele diz: ore sempre e nunca desfaleça. Ore sempre e nunca desfaleça. Fabiana, não estou conseguindo mais, estou fazendo oração forçada. Não. Você está em obediência, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Você não está sendo falsa nem hipócrita com Deus, não. Você está sendo obediente, porque a Bíblia diz: ore sem cessar, continuamente. Persista em oração. Quer que Jesus, quer que o Espírito Santo modele a sua oração? Insista um pouco mais. Insista um pouco mais naquela causa. De repente você até já largou de mão. Insista um pouco mais. O Espírito Santo vai modelar a sua oração. Depois que ele modela, aquela palavra vira verdade dentro de você. Você está cheia daquela palavra. E para ainda dar uma cerejinha no bolo, você começa a ouvir testemunhos da sua oração. Então, se você está orando por uma pessoa que parou até de orar porque você não estava aguentando mais, e Senhor, será que vale a pena? Aí daqui a pouco você ouviu dizer, e ficou sabendo, às vezes a pessoa nem fala com você, você escuta. E ficou sabendo lá, Maria foi na igreja hoje, né? Mentira. Meu, sério, tu ainda fica, né? Tu orou, mas tu ainda duvida, né? Tu fala, sério? Mas tu orou, irmã. Tu orou. Uma hora a boa notícia chega. Uma hora chega. Uma hora chega. Então o juiz teve que se submeter. Ela está me importunando tanto, eu vou liberar. Eu vou liberar para que ela não venha mais me importunar, me molestar, tirar minha paz todo dia, toda hora, na hora do lanche, do almoço. E o versículo 7, mais lindo ainda, fala o seguinte: esse juiz injusto, ímpio, se submeteu à oração de uma mulher. Quanto mais ao nosso justo juiz. Quanto mais ao nosso justo juiz. Ele diz aqui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O injusto juiz teve que submeter. E o nosso Rei Jesus é justo. Justo juiz. Será que esse justo juiz, ele não vai ouvir o meu e o seu clamor de dia e de noite? Mas ele precisa ouvir o meu e o seu clamor insistentemente, de dia, de noite, de tarde, de madrugada, ao amanhecer. Ele precisa ouvir. Versículo 8: digo-vos depressa. Quer dizer, no versículo 7, ele faz uma pergunta: será que o nosso justo juiz não vai atender ao clamor de quem pede a ele dia e de noite? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus, ele tem pressa em abençoar a mim e a você. Ele tem pressa em liberar os segredos dele, modelar a sua oração, trabalhar essa oração modelo em verdade e dar testemunho, manifestação daquela oração que você fez lá atrás, que tem feito continuamente. Existe alguma causa impossível para o Senhor? Não existe. Deixa o Senhor conduzir a sua oração. Gaste-se um pouco mais em oração. Gaste-se um pouco mais. Durante o dia, às vezes, Deus chama a gente. Deus está buscando, o Senhor está buscando a gente. Peraí, Senhor, eu já vou, eu tenho que organizar aqui um negócio. Peraí, Senhor, eu já vou, que eu tenho que... Quando vivo, não foi. Gaste-se na presença do Senhor. Ele só vai liberar quando você buscá-lo. Ele vai e quer liberar depressa os segredos dele para você. Ele vai e quer liberar, ele quer modelar, instruir você em oração, como você vai fazer, mas é necessário gastar-se em oração.
Quantos querem buscar mais o Senhor em oração aqui nessa noite? Quantos querem que o Espírito Santo modele a sua oração, conduza a sua oração? Às vezes a gente está só reclamando, só murmurando. Ó céus, ó vida, de novo essa causa, de novo. Deixa Ele modelar. Depois que Ele modela, os próximos passos são automáticos. Você se apropria da verdade e testemunha da verdade. Só que o versículo 8, ele é forte. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Quando o justo juiz voltar, ele vai achar fé em mim, fé em nós? Gaste tempo de oração com o Senhor. Ele libera o que você nem pediu. Ele libera para você coisas que você não está nem buscando, coisas que você nem apresentou a Ele em oração. Ele libera, Ele começa a liberar, mas é necessário gastar um tempo de oração com o Senhor. Aleluia. Deixa o Espírito Santo modelar a sua oração. A palavra da verdade dará testemunho dela mesma. A palavra da verdade vai dar testemunho dela mesma. Deixa o Espírito Santo modelar a sua oração. Deixa o Espírito Santo conduzir você em oração. Mas gaste tempo na presença do Senhor em oração. Gaste mais. Um pouco mais. Só um pouco mais. Um pouco mais. Na presença do Senhor. Não sou modelo. Não. O Espírito Santo é que vai modelar. Cristo é que é o modelo. Ele vai sempre conduzir a mim, a você, a Cristo. Eu preciso também orar mais. Se você entrou aqui nessa noite e tem alguma causa que você já deixou de orar porque não viu nada acontecer, o Espírito Santo fala com você hoje que é para você voltar e gastar-se em oração por essa causa. Essa que Ele liberou para você aí, essa que Ele fez você lembrar, é essa mesma. O primeiro pensamento que veio é essa causa. O Espírito Santo traz a sua memória nessa hora. Se você não está conseguindo entregar ao Senhor, mas você deseja se gastar um pouco mais em oração, venha ao altar do Senhor. Causas perdidas, causas que ninguém dá nada. Fabiana vai orar para quê por isso? Maria vai orar para quê por isso? A causa é perdida, não tem porquê. O Senhor hoje fala: permaneça em oração, insista em oração. A viúva insistiu, persistiu, presencialmente e verbalmente, declarando a verdade. É isso que eu quero. Peleja a minha causa. Vai lá, juiz. Então, se você tem uma causa que você ou alguém que você conheça já está até perdida, uma causa que você orava tanto, mas você parou, porque você já se conformou. Já orei tanto, não muda nada. Continua tudo igual. Vem ao altar do Senhor, nós vamos orar por você.